anjo bebê mais pleno, Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, no meu pecado livre estou. De Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa ao medo atroz, este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia e fim. Nenhum poder do inferno irá nas suas mãos me arrastar até voar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Chegamos à noite de mais uma quarta-feira. Estamos no meio de mais uma semana. E você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, está convidado a permanecer conosco durante esta hora, para termos juntos um tempo de meditação na palavra, termos juntos um tempo de oração, um tempo de louvor, de adoração ao nosso bom Deus. É muito bom no meio da semana termos um tempo com Deus. É muito bom no meio da semana dedicarmos alguns instantes, alguns momentos na presença do Senhor.
Muitas vezes, no meio dos nossos afazeres, das nossas atividades, nós deixamos, infelizmente, as coisas de Deus em segundo plano. Precisamos aprender a priorizar as coisas de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos uma noite abençoada, uma noite na presença dele. Vamos começar então esse nosso momento com uma palavra de oração? Quero te convidar a curvar os seus olhos, quero te convidar nesse instante a juntos orarmos, juntos conversarmos com o nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Na Tua presença, Senhor, nós nos alegramos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Te glorificamos, ó Pai, e reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Tu és, ó Pai, aquele que era, que é e que há de ser. Tu és o Deus soberano, soberano sobre nossa vida, sobre nossa história. O Deus, ó Pai, que age na história. E por isso, Senhor, nós Te louvamos. Pedimos nesse instante, ó Pai, que o Senhor esteja a nos visitar. Visitar com o Teu Espírito Santo, com a instrumentalidade da Tua palavra. Visitar-nos, ó Pai, de uma forma especial para que sintamos, ó Pai, a graça e a Tua misericórdia nesse momento. Te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos que do Senhor nos tem vindo. E rogamos, ó Pai, que o Senhor continue com a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom podermos entrar na presença do Senhor por meio da oração. Nada substitui, lembre-se bem disso, nada substitui uma vida de oração. E nós precisamos orar. Orar, orar e orar. Este é o segredo da vida com Deus, a oração. Nós vamos nesse instante louvar a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 298 do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 298, a pedra fundamental. Vamos juntos louvar ao Senhor, cantando com muita alegria, com muito ânimo, este hino ao Senhor. O fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação.
É muito bom podermos louvar a Deus. É muito bom podermos estar na sua presença no meio dessa semana. É muito bom podermos meditar na sua santa palavra. E é isso que nós vamos fazer nesse instante, meditar na palavra do Senhor. O tema do nosso estudo bíblico desta noite, ainda meditando o que temos feito a respeito da nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos meditar no seu capítulo 14. O tema do nosso estudo é o capítulo 14, cujo título é A Fé Salvadora. Nós temos visto nas últimas quartas-feiras aquilo que é chamado pelos estudiosos de a ordem da salvação. Em outras palavras, como Deus nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Como Deus, ele pega pecadores, ímpios como nós, e nos leva para o seu reino, ele nos salva. Isso é a ordem da salvação, o mandato, a ordem de Deus que recai sobre os eleitos para a salvação. Já vimos sobre o chamado de Deus, a vocação, vimos sobre a justificação, somos feitos filhos de Deus, falamos sobre a santificação, tanto no processo passivo como no processo ativo. E hoje nós chegamos àquilo que alguns falam que é a cereja do bolo. Nós vamos falar sobre a fé. O que é a fé? Certamente quando a gente pergunta o que é a fé, rapidamente vem aquela definição que nós aprendemos a decorar, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é uma definição correta, verdadeira, uma definição bíblica, que nós devemos tê-la em nossa mente. Mas como que a fé, de uma maneira prática, atinge o nosso coração? Como que a fé é desenvolvida? De que maneira a fé me transforma? E uma pergunta que muitas vezes fazemos: será que eu posso vir a perder a fé em Jesus Cristo? Perder a salvação? Então hoje falaremos sobre a fé. Certamente uma realidade ímpar e maravilhosa pela qual Deus pode nos ensinar nesta noite. Ao falarmos sobre a fé, rapidamente, como citei há pouco, vem a ideia daquela definição de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, portanto, nós entendemos como esperança, uma convicção de que algo vai acontecer e de que em breve vai acontecer. É uma certeza, é uma convicção indelével, inegável de que aquilo vai acontecer. Eu posso não ter certeza se o sol vai nascer no dia amanhã. Pode ser que o dia esteja todo nublado, não seja possível ver a luz do sol, pode ser que haja um eclipse inesperado. Isso eu não tenho como confirmar hoje, mas uma certeza que eu tenho é que Jesus me salvou. Isso é fé. Uma certeza que eu tenho é que um dia eu vou morar com ele no céu. Isso é fé. A fé é uma certeza que não há como ser questionada, não há como ser mudada. E hoje nós vamos falar da fé que nos salva. Não é qualquer certeza, é a fé que nos salva. Para a gente começar a falar sobre a fé, primeiramente vamos falar da origem. Da onde vem a fé? De uma forma muito simples, a gente pode falar que a fé vem de Deus. Deus nos dá a fé e nos dá os meios para que possamos alicerçá-la, desenvolvê-la. O texto mais claro para nós sobre isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você vê aqui, Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. A origem da fé é Deus. Deus nos dá. Deus nos dá a capacidade de nele crer. Eu jamais conheceria o Senhor. Eu jamais o reconheceria nos meus feitos. Eu jamais o encontraria na minha vida,
mas ele me levou a crer por meio da fé que surge em meu coração, surge no meu ser como origem em Deus. Deus nos dá a fé. E o apóstolo Paulo, ao falar sobre a fé em outro texto bíblico, ele fala que nós não devemos ser simplesmente como crianças recém-nascidas, que se alimentam apenas do leite espiritual. Nós devemos buscar alimento mais sólido. E aí entra o nosso papel de desenvolvermos a nossa fé. Portanto, a fé que vem de Deus deve ser desenvolvida, mas como vamos desenvolvê-la? A origem é o Senhor, mas como vamos desenvolvê-la? Avançando aqui um pouquinho em nosso estudo, eu gostaria de citar também o Senhor Jesus através de Lucas, capítulo 17, um diálogo que o Senhor Jesus tem com os seus apóstolos. E é interessante que os apóstolos, eles vão começar a responder a nós essa pergunta: como podemos desenvolver a nossa fé? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5 vai dizer assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. A fé ela é dada por Deus e nós devemos desenvolvê-la, mas como vamos desenvolver? E esse texto bíblico, ele começa a nos dar princípios para o desenvolvimento da fé. Como vamos desenvolver a fé? Estando ligados com Jesus, estando próximos ao Senhor. Nós não temos o privilégio que os discípulos tiveram de estarem fisicamente juntos com Jesus. Mas nós temos sim o privilégio de espiritualmente estarmos próximos do Senhor, de estarmos ligados ao Senhor por meio do Espírito Santo. Da mesma forma que os discípulos falaram em Jesus: aumenta-nos a fé. Nós podemos dizer ao Senhor: aumenta a nossa fé. De ti recebemos, mas não queremos parar, queremos desenvolvê-la. Aumenta a nossa fé. O mesmo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai falar que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Portanto, o desenvolvimento da fé é resultado do quê? Da meditação, do estudo, da pregação da palavra do Senhor. A fé nos é dada pelo Senhor. Alicercemo-nos nessa certeza e desenvolvamos esta fé. Podemos desenvolvê-la por meio da pregação. Podemos desenvolvê-la, como nos ensina também a palavra, por meio dos sacramentos. Comemos do pão, bebemos do cálice, como expressão da fé no Senhor Jesus. Podemos desenvolvê-la também por meio da oração, a intimidade com o Senhor. Há diversos meios de graça que o Senhor nos deu para desenvolver a fé. Não nos contentemos com uma fé infantil. Não nos contentemos com uma fé meramente de recém-nascidos, mas busquemos o desenvolvimento dessa fé em Jesus. Em Jesus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. De Deus vem a fé, mas de você vem o desenvolvimento. Alicerce-se nessa fé e viva-a diariamente. Qual a origem da fé? O Senhor. Mas o Senhor nos dá meios para desenvolvê-la. E à medida que desenvolvemos a nossa fé, nós somos também transformados pela fé. A fé gera uma transformação em nós. Muito conhecida a expressão de um escritor cristão reformado, que disse: não sou o que deveria ser, mas pela graça já não sou o que um dia eu fui. A fé nos transforma a cada dia um pouco mais, para que venhamos nos parecer com Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Nos parecer com Cristo. Os discípulos de Jesus, lá em Antioquia, está registrado no livro de Atos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê?
porque se pareciam em suas obras com Cristo. Portanto, a fé gera transformação em nossa vida. E que tipo de transformação eu estou falando? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,13, 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: outra razão, olha só, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Interessante o texto bíblico. Como nós recebemos uma pregação? Como nós recebemos um estudo bíblico? Como nós recebemos uma mensagem devocional? Como palavra de homens ou palavra de Deus? Se é palavra de homem, eu posso negar-me a cumpri-la. Eu posso julgá-la. Eu posso falar, não, isso eu não concordo. Não concordo com isso. Agora, ao se tratar de palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não há possibilidade de julgá-la. Ela nos julga. Não há possibilidade de avaliá-la. Ela nos avalia. Não há possibilidade de eu dizer não, eu devo dizer sim. Eu devo acolher como palavra de Deus, e essa palavra de Deus opera eficazmente em nós, opera pela fé e nos leva a sermos diferentes daquilo que um dia nós fomos. Nós não somos ainda aquilo que devemos ser, mas certamente estamos sendo aperfeiçoados diariamente, regularmente, pelo nosso Senhor. E por isso damos graças a Deus. Como Paulo dava graças a Deus pela igreja de Tessalônica, pelos crentes de Tessalônica, nós damos graças a Deus. Graças a Deus porque a palavra tem nos transformado. A palavra tem me transformado. A palavra tem agido em nós. É esta palavra que tem alcançado o nosso coração. Palavras não de homens, mas palavras de Deus. E ela tem operado em nós. A palavra de Deus tem operado na sua vida? A palavra de Deus tem te transformado? Nós vemos que a fé vem de Deus. Nós a desenvolvemos. E quanto nós a desenvolvemos, nós vamos sendo transformados por essa palavra. Continuando aqui, Gálatas 2:20, olha só. Paulo vai dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que maravilha é saber que Cristo vive em nós. E como ele vive em nós? Por meio das nossas ações, que foram transformadas pela fé. A fé nos transforma. E esse viver, continuando o texto bíblico, que agora tenho na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra está me transformando, de tal forma que tem sido mortificado o velho homem, tem sido mortificada a velha natureza, e o que tem surgido agora é a nova natureza, Cristo em mim. E tenho vivido assim para a glória do Senhor. A fé nos transforma, meu irmão, minha irmã. A fé que vem de Deus, que à medida que a desenvolvemos, vai se arraigando, se fortalecendo em nós. Esta fé, ela nos transforma. Nos transforma para sermos aquilo que Deus quer de nós. A transformação pela fé. Então sabemos o que é a fé. A certeza, a convicção. Vimos que a origem da fé é o Senhor. É do Senhor que vem a fé. Vimos que Deus nos dá meio de desenvolvê-la. A comunhão com Ele, a palavra, os sacramentos, a oração. E aí fica um alerta: não despreze estas coisas. Não despreze a palavra, não despreze o sacramento, não despreze a vida de oração. São meios de crescimento.
espiritual. E essa fé nos transforma para sermos aquilo que Deus quer em nós. Mas fica uma pergunta: será que eu posso vir a perder a fé em Jesus? Eu gostaria de tratar esse último tópico dizendo sobre a fé e a vitória final. A fé e a vitória final. Será que eu posso vir a perder a fé? Aquele que começou a boa obra, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, é fiel para completá-la. Será que eu posso vir a perdê-la? É muito importante nós falarmos sobre esse tópico. Porque muitos crentes, e crentes verdadeiros, temem que possam vir a perder a fé. Na verdade, a fé não é perdida, porque foi Deus que me deu. Não há como perdê-la, ela é de Deus. É um ato de Deus em mim que muda a minha disposição de descrer para crer. Muda a minha condição de incredulidade para a fé. Então não há como perdê-la. O que há como, sim, é não desenvolvê-la. E infelizmente muitos crentes não a têm desenvolvido. E consequentemente não têm sido transformados pela fé. Mas a fé ali está. Eu gostaria de ler alguns textos da carta aos Hebreus para a gente falar sobre esse tópico. 1 Hebreus 6, 11 e 12. O autor diz assim: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Em outras palavras, perseverem conforme aqueles que herdaram as promessas. A fé nos leva a herdar as promessas. A fé não nos leva a descrença. A fé não nos leva a dúvida. A fé é uma certeza. Como que eu vou ter certeza? Agora eu estou salvo, agora eu não estou salvo. Agora eu tenho fé, agora eu não tenho fé. Não tem lógica falarmos sobre fé num contexto de dúvida. A fé, ela gera uma certeza. E qual é a certeza que ela gera? A vitória final. A certeza que ela gera não é que eu vou me tornar uma pessoa próspera, não é que eu não vou ter doenças, não é que eu vou ter o carro do ano, não é que eu vou ter tudo que eu quero. Não é isso. A certeza que a fé gera é a certeza de que meu corpo pode padecer nesta vida, mas abrirá os olhos com o Senhor. E enquanto eu viver aqui nesta vida, Deus, Jesus, o nosso Salvador, Ele conosco caminha. E a cada dia a sua graça, a sua misericórdia renova-se sobre mim. Essa é a certeza. É isso que a fé deve trazer ao meu coração. É essa certeza. Não são certezas materiais, certezas financeiras, socioeconômicas. Certezas espirituais. Ainda Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O texto bíblico é muito claro ao nos lembrar que além daquelas testemunhas, né, como são chamados aqui, além da história da fé, da igreja ao longo da história, além de testemunhos de homens e mulheres que me levam a perseverar, principalmente o exemplo de Jesus
É Ele que me leva a perseverar, é Ele que me leva a não desistir. E pela fé, nós já temos essa certeza, essa vitória. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, ele vai concluir, pode nos separar desse amor de Deus. Então é uma certeza de uma vitória final, indelével, imperdível, que jamais será de maneira nenhuma afastada de nós. A fé nos leva a uma certeza, a certeza da vitória final. Antes de nós concluirmos, eu gostaria de ler ainda Hebreus 10, 39. Texto bíblico que diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, olha só, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, para a vitória final. Nós não somos daqueles que uma hora creem, outra hora têm dúvida. Nós não somos daqueles que ficam aí questionando sobre a fé, mas nós somos daqueles que se agarram nela, desenvolvem-na, são transformados por ela e têm a viva certeza da esperança final. Meu irmão, minha irmã, para nós concluirmos, a fé que nós falamos aqui, a fé salvadora, não é simplesmente o ato de crer. Fé é uma capacidade que Deus nos dá para nos basearmos, vivenciarmos a loucura do Evangelho, a mensagem que o mundo rejeita, as boas novas que são desprezadas por este século, mas das quais nós não nos envergonhamos. Isso é fé. Fé é sermos sustentados pela mensagem da cruz, a loucura da mensagem da cruz, a desprezada mensagem da cruz. Isso é fé. A fé é um dom de Deus. Um dom que Deus nos dá e deve ser desenvolvida por nós, por meio da leitura da palavra, do estudo da palavra, da participação nos sacramentos, nos cultos, da oração. Deus nos capacita pela fé a crermos nele e a desenvolvermos essa fé dia a dia. E quanto mais a desenvolvemos, quanto mais nos agarramos nela, mais somos transformados por ela e mais viva é esta certeza, a certeza da vitória final. Como nos ensina o apóstolo Paulo, em Cristo nós somos mais que vencedores. Como diz esse texto último que lemos, nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que têm a certeza da vitória final. Esta é a nossa fé, a fé salvadora. Esta é a convicção que temos do Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, que nos alcança com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. O Deus que nos capacita a crer, nos dá o discernimento, o crescimento espiritual. E agora podemos caminhar nesta certeza, fortalecidos nessa fé, transformados nesse amor, com a certeza da vitória final em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar? Uma vez mais, feche seus olhos, vamos conversar com Jesus. Eterno e poderoso Deus, nós nos alegramos, Senhor, em estarmos na Tua presença. Mediados, ó Pai, pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, nos aproximamos de Ti. Nos aproximamos, ó Pai, confiando na Tua mensagem que traz vida, vida abundante. Tua mensagem que nos edifica, nos transforma, nos consola, nos leva, Pai, a sermos aquilo que Tu queres. Louvado seja o Senhor, ó Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor mesmo nos dá fé para crermos em Ti. Mas, ó Pai, que o Senhor nos provoque nesta noite, nos incomode, ó Pai, nesta noite, a desenvolvê-la, a vivenciá-la para a Tua honra, para a Tua glória. Que possamos, ó Pai, desenvolvê-la e assim sermos por Ti mesmo, transformados dia após dia. Te louvamos e Te agradecemos por tudo, ó Pai. E em nome de Jesus rogamos a Tua bênção,
o teu cuidado, o teu amor, ó Pai, sobre as nossas vidas, hoje e todos os dias da nossa história. Assim, ó Pai, rogamos a tua bênção sobre cada um de nós, sobre o teu povo espalhado pela face da terra, o amor do Pai, a salvação do Filho e a unção e a consolação do Espírito Santo. Que assim estejam sobre nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero aproveitar aqui e fazer-lhe um convite. Em nossa igreja, retomamos nos domingos os nossos cultos presenciais, seguindo todo o protocolo, toda a orientação de segurança, e você está convidado a dele participar. Sendo de Laranjal Paulista ou das proximidades, fica-lhe o convite para participar dos nossos cultos todos os domingos às 18h30, mas se por algum motivo justo você não puder estar conosco, acompanhe-nos no culto online. Culto online presencial todos os domingos às 18h30. Fica ali o convite. Tenha um ótimo restante de quarta-feira e que assim Deus te abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa conversa.